Agora a gente fala sobre as altas habilidades e a inclusão escolar. As crianças superdotadas e seus familiares às vezes sofrem com o despreparo do sistema educacional e com a incompreensão da sociedade em geral. Eu converso sobre esse tema com a professora Karina Alexandra Rondini, lá do IBILSE, aqui de São José do Rio Preto. Ela é coordenadora da RAIS, a Rede de Atendimento Integral ao Superdotado. Professora, obrigado pela participação. Gostaria, para começar o nosso bate-papo, gostaria que a senhora explicasse um pouco melhor para o pessoal lá de casa o que é o superdotado, o que é uma pessoa com altas habilidades, né? A primeira coisa que quando a gente pensa nisso, é sobre a genialidade, essa pessoa está com tudo certo, não tem problema nenhum, tudo é muito mais fácil para ela, mas é uma condição bastante complexa, envolve diagnóstico. Gostaria que a senhora explicasse o que são os superdotados. Bom, boa tarde a todos. É muita satisfação estar aqui falando com vocês de um assunto tão importante. E essa pergunta já é tão instigante, né? Porque envolve muita fantasia nesse processo aí. E falaste muito bem, assim, parece que a superdotação é um presente que se ganha e é a luz, a chave para todos os problemas, mas não é assim, né? Primeiro que não é genialidade, a gente não trabalha na linha da genialidade. Como a gente pensa, um Einstein, um Da Vinci, que fizeram contribuições significativas que mudaram concepções na população, né? Nós estamos falando de crianças ou estudantes que em algum campo do saber, alguma área do conhecimento, ela se destaca. A primeira identificação, a mais natural, é aquela que a gente fala assim: nossa, olha a redação que essa criança fez, olha as palavras que ela usou, esse vocabulário, o jeito que ela escreve, e não naturalizar isso. A primeira pergunta é: isso é esperado para a idade dessa criança? E se a resposta for não, a gente deve investigar, né, da onde essa criança vem, se ela é estimulada na casa ou não, ou é própria dela. Então, a legislação, ela define o estudante com altas habilidades ou superdotação como aquele que tem grande envolvimento com a tarefa, naquilo que lhe é interessante, e tem uma habilidade superior em algum campo do saber, que pode ser isolado ou combinado. Tem o intelectual, o acadêmico, a criatividade, a liderança, o psicomotor e o artístico. Ou seja, então, a própria legislação não considera só aquela criança que é boa em matemática ou boa em língua portuguesa, mas aquela que desenha brilhantemente, que toca um instrumento musical de ouvido. É dessa criança que a gente está falando. A senhora é coordenadora da RAIS, que é a Rede de Atendimento Integral ao Superdotado. Desde quando existe esse grupo? Quem faz parte? Ele surgiu de qual necessidade? A RAIS nasceu em 2018, logo depois que eu voltei de um pós-doc. Eu já desenvolvia um projeto semelhante a este na Unesp de Assis, onde eu estive lá 8 anos e meio. Mas quando eu vim para cá, né, após esse meu pós-doc fora, eu quis inovar. Então, a necessidade realmente veio da demanda dos pais, buscando outros projetos na cidade que não poderiam atender crianças de outros municípios ou de escolas particulares, por exemplo, e que vieram até nós solicitando ajuda, esses pais desesperados, sem saber o que acontece. Então, a RAIS hoje, ele é um projeto de extensão da Unesp. Ela faz parte da Unesp. Exatamente. Ele é um projeto da PROEC, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né, da Unesp aqui de São José do Rio Preto. Ele tem psicólogos que fazem avaliação psicopedagógica e psicológica dessas crianças quando vêm por demanda, e também temos uma equipe de enriquecimento extracurricular, porque pela legislação as crianças com altas habilidades de superdotação, elas são detentoras do direito de ter a suplementação curricular ou extracurricular, e é isso que a gente oferece. Mas para isso elas precisam ser diagnosticadas, precisam ser avaliadas, não é?
Na maioria das vezes, eu acredito que as altas habilidades são detectadas dentro da sala de aula, né? A professora acaba sendo a primeira pessoa que vai perceber que aquele aluno tem essa característica diferenciada dos outros. Hoje em dia, como é que estão os nossos professores? Estão muito bem, obrigado? Ou existe uma preparação para o professor ter essa cuidade, esse olhar para detectar esse aluno que tem essa alta habilidade? Em linhas gerais, não. Em linhas gerais, a gente conta com a sensibilidade desse professor para com aquele ser humano que está na frente dele. Né? Porque as universidades, e aqui a gente já faz a nossa meia-culpa, na verdade, né? As universidades em geral e as faculdades de psicologia e licenciaturas passam muito por cima nesse tema quando falam, mas não trabalham aprofundadamente. Então, assim, é muito penoso a gente exigir desses professores que eles saibam identificar. E qual que é a importância, professora, do diagnóstico precoce? O precoce, a gente fala assim, que o ideal para se avaliar uma criança seria a partir dos 7 anos. De 7 a 8 anos, temos bons instrumentos para fazer essa avaliação. Antes, a gente sempre diz assim, toda criança deve ser estimulada no seu potencial. E a criança é que vai dar o tom, quando eles perguntam assim, mas quanto estimular? Até a hora que a criança falar assim, olha, eu não quero mais. Mas a criança, se for de alguma coisa do interesse dela, ela vai seguindo. A partir dos 7 anos, a gente tem instrumentos que a gente pode fazer essa avaliação psicológica e psicopedagógica. O professor é peça-chave, principalmente o professor polivalente, que fica à frente de uma sala de aula todos os dias com aquelas crianças, e ele estaria em posição, né, de verificar essas crianças com maior acuidade. E como é que é o outro lado do balcão com relação aos pais? Como é que o professor chega nesses familiares? Como é que ele lida com pais mais reticentes, que às vezes não querem seguir adiante com uma averiguação dessa condição dos filhos? Como é que a abordagem, como é que deve ser uma abordagem mais correta com relação aos familiares? Com relação aos familiares, tem familiares e familiares. Cada um vai receber essa notícia de uma maneira. Né? Para alguns é tão nocivo quanto você receber uma notícia de que seu filho tem alguma deficiência, né? Porque tudo que é diferente causa estranheza e nos tira do ponto de equilíbrio, né? Então, quando nós falamos da deficiência, nós falamos do aquém da curva normal. Quando a gente fala do superdotado, a gente fala do além da curva normal. Muito bem. E tem outros que não, né? Que querem saber o que vão poder fazer, o que a escola pode oferecer, aonde eles podem buscar ajuda, né? Mas a escola tem que ser o mais sincero possível com os pais, né? Nesse sentido. A primeira coisa, se eles conseguirem observar algum comportamento de altas habilidades de superdotação, aciona os pais, porque às vezes os pais também já tinham percebido isso, mas não tem, às vezes, comparação. Ou não tem um filho... Acha que é assim mesmo, exatamente, né? E aí a escola pode contribuir nessa relação. Dentro da sala de aula, a senhora acabou de falar dos alunos aquém e dos alunos além, né? Os das altas habilidades estão além, mas esse alto desempenho também cria barreiras pode criar barreiras de aprendizagem e de sociabilidade dentro da sala de aula. Como é que elas devem ser trabalhadas? E o que a legislação diz a respeito desse aluno? Esse aluno na sala de aula, ele pode ser uma bênção ou não para esse professor, na verdade, porque, em geral, é um aluno que questiona muito. É aquele que levanta sempre a mãozinha para perguntar, está sempre querendo responder, e isso pode causar, né, uma confusão ali na dinâmica da sala de aula. Ele, esperando que os outros já entendam o que ele já entendeu, ele pode ficar apático e ser definido como aquele que está sempre no mundo da lua, que não está nem aí com nada, ou ele pode ter, né, na sua personalidade, aquela coisa de querer sair, andar, cutucar, mexer com falar, e aí ele pode até ser identificado como TDAH,
um hiperativo, por exemplo, né? A legislação ela diz que a criança com altas habilidades de superdotação, ela deve estar matriculada na sala regular e na sala de AEE, de atendimento educacional especializado, e deve receber suplementação curricular naquilo que ele tem de maior conhecimento. O suplementar é dar a mais. É o que a gente fala, né? Tem que fazer uma alimentação suplementar. Tem alguns que se alimentam com 2 colheres de arroz, tem outros que precisam de 5. A criança superdotada, ela vai precisar de mais. Então, é ali que eu preciso. E não é uma lista de exercício a mais daquilo que ele... Não, né? É aquilo que ele precisa. Eu preciso sentar e conversar e fazer o PEI, o plano individual para essa criança, para ver aquilo que ela precisa. Até mesmo também, porque por ignorância, e se eu também estiver falando besteira, é a senhora que me corrija, cria-se uma falsa ilusão que esse aluno vai ter notas elevadas em todas as disciplinas e é uma questão de inteligência que ele vai se sair bem em todas as possibilidades da escola. Essa hipersensibilidade também ela pode se manifestar de uma alta habilidade emocional também, ser uma criança muito, muito ligada às emoções? Olha, uma ótima pergunta essa. A palavra superdotada, que infelizmente veio de uma tradução equivocada, né, do gift, da superdotação, na verdade do giftedness, que é dotação, sim, e aqui foi traduzido sobre superdotação, faz exatamente isso, achar que o superdotado é aquele que tem que ser bom em tudo. E um dos entraves nossos é exatamente esse. O professor tem dificuldade de achar que o Joãozinho, porque ele é bom em matemática e língua portuguesa e não sabe os demais conteúdos, ou tem dificuldade, ele não pode ser superdotado. Ou aquele que desenha brilhantemente, mas é ruim ou mediano, na verdade, em língua portuguesa, não pode ser superdotado na área artística. Né? Então, essa criança, em geral, ela é incompreendida no contexto educacional, ela não é bem entendida, ela tem dificuldade de estabelecer, em linhas gerais, a gente não pode generalizar, tá? Mas, assim, uma relação com os seus pares, principalmente se nós estivermos falando do acadêmico e do intelectual. Eles preferem falar com pessoas mais velhas para manter um pouco mais o nível da conversa, né? Então, isso é bastante complicado, mas nós temos crianças super bem ajustadas, né, que a gente fala, e que até, por exemplo, era indicação de fazer aceleração, mas fala assim, eu não quero acelerar porque eu quero ficar com os meus amigos aqui, eu estou bem aqui. Então, quando a gente fala de educação especial e os alunos com alta habilidade de superdotação é público-alvo da educação especial, a gente fala de cada caso é um caso. E o inverso, a gente falou bastante agora sobre esse acolhimento, essa inclusão desse aluno. E como incluir os outros alunos nesse universo do superdotado, do altas habilidades? Como é que o professor vai ter essa esperteza para trazer e explicar para os colegas que aquele aluno que às vezes é um pouco mais disperso, sem o foco, ou que termina a tarefa antes, ele também tem essa particularidade e tem que ser incluída com os colegas? Olha, na verdade, a gente fala assim, essas crianças não precisam saber e nomear diferente. Sim. O João é o João. Eu não preciso falar que o João é o superdotado, ou o João é Down, ou o João é TEA. Né? Então, assim, tem um pesquisador norte-americano, o Joseph Renzulli, que ele fala assim, do enriquecimento para toda a turma. Então, você usar, né, uma atividade extra para um aluno superdotado na sua sala de aula, mas comungar isso com os demais e fazer com que todos se sintam participantes daquela atividade, cada um contribua naquilo que lhe compete, é o mais fundamental. Então, a gente iria por aí. Não precisaria estar nomeando e não precisaria estar expondo essa criança. Muitas crianças não gostam. Elas até falam assim, mamãe, eu não quero que fale lá na escola, porque eu não quero ser exposto ou exposta.
Pode até acontecer de uma autossabotagem desses alunos, de se mostrar, de querer errar para parecer igual aos colegas, ou de fingir que não está aprendendo só para causar uma falsa normalidade? Sim, essas crianças são muitíssimo inteligentes, elas observam, são muito observadoras em linhas gerais. E quando a gente está falando principalmente de crianças, criança que é o quê, né? Todos nós queremos atenção, não é? Então, se essa criança vê que tudo que ela pergunta, ela está sendo podada porque só ela pergunta. E aí, aquele que tem mais dificuldade, ou atrapalha mais, a professora chega mais, ela pode, sim, embotar a sua potencialidade para se igualar. E não existe coisa pior para uma criança dessa, né, de ter que se autossabotar nesse sentido e camuflar o seu dom, a sua dotação ali, né, para se fazer igual. E a gente nunca é igual. Né? A gente está falando de um universo diverso. Ainda que a gente tivesse uma sala repleta de alunos com altas habilidades, todos seriam diferentes. Professora, para a gente encerrar nosso assunto, que é vastíssimo, os pais, professores que estão nos assistindo, querem melhorar esse entendimento dessa situação, não precisam se desesperar, porque a gente tem uma ferramenta poderosíssima, que são os canais da RAIS, que tem muitas lives, muito material para quem quer começar, professores também que querem saber mais sobre o tema. Convido o pessoal, como é que eu acho a RAIS, como é que eu faço para entrar em contato com vocês? Olha, o nosso canal do Instagram tem muito material, nosso YouTube também, o Instagram é atendimento.rais, e outro canal que nós temos de comunicação direta com com as pessoas que nos procuram, é o nosso e-mail, atendimento.rais, @gmail.com. Tá? Ali é a nossa porta de entrada, basicamente. Estamos à disposição. Professora, para a gente encerrar nosso papo, uma palavra para os pais e professores de alunos com altas habilidades, o que a senhora tem para deixar para eles? Olha, o que eu falaria para vocês, não é fácil, tudo que sai, né, de um padrão construído socialmente, porque não existe esse padrão, é uma construção social, causa estranheza, mas cheguem próximo aos filhos de vocês, cheguem próximo aos alunos de vocês, perguntem para eles o que é que eu posso fazer para ajudar vocês. Eles vão falar em linhas gerais e não é nada muito elaborado, vocês podem ter certeza.